Olá! Chegou o vídeo para falar de Ilhéus, um lugar lindo na Bahia que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer, não só como turismo, mas também a história incrível desse lugar. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! Ilhéus é um município que fica ali no estado da Bahia e é a cidade com o mais extenso litoral de toda a Bahia. Vila de São Jorge dos Ilhéus. Esse era o nome de quando Ilhéus foi fundada lá em 1536. E ela só foi elevada à cidade no ano de 1881. Os indígenas que viviam ali antes dos portugueses eram os tupiniquins. Foi durante o século XVI, durante o reinado do rei Dom João III, que ele vai doar uma vasta extensão de terra, cerca de 7.000 léguas quadradas, para o donatário Jorge de Figueiredo Correia, que era escrivão da corte real. Mas, como era muito comum no sistema de capitanias hereditárias, ele não veio para cá. Ele preferiu ficar lá em Portugal, vivendo na boa, na corte, pá. E ele vai mandar outra pessoa no seu lugar aqui para o Brasil. Quem vai vir vai ser o Francisco Romero, um espanhol que vai representá-lo aqui nessas terras que ele recebeu de doação do rei de Portugal. Segundo os historiadores da época, o Romero era um cara corajoso, ele não tinha medo de enfrentar os indígenas, então ele vai conseguir aí, através de diversos conflitos, é verdade, colonizar esta região ao qual o seu capitão donatário recebeu essas terras. Segundo os historiadores da época, Romero era um cara bastante corajoso, experiente nas armas, e ele vai conseguir, então, lidar com os indígenas, muitas vezes de forma conflituosa, assim, pegando em armas, e ele vai, então, conseguir aí assegurar essas terras da capitania de Ilhéus ali para o seu senhor. Francisco Romero vai ficar primeiro na ilha de Tinharé, ali no Morro de São Paulo, e depois vai chegar na Baía do Pontal, um lugar onde ele achou lindo, e decidiu fundar ali a sede da capitania, dando o nome de São Jorge dos Ilhéus. O nome São Jorge em homenagem ao capitão donatário, a pessoa que recebeu as terras, e Ilhéus porque era uma região que tinha muitas ilhas. Com a colonização, a região se tornou produtora de açúcar, como era comum, era uma ordem inclusive do Reino da Coroa de Portugal. Mas a convivência com os indígenas, ela não foi pacífica o tempo inteiro, muito pelo contrário. Há relatos de guerras, principalmente durante ali o governo do terceiro governador-geral, o Mendes Sá. Neste período teria ocorrido a Guerra dos Ilhéus entre os portugueses e os indígenas tupiniquins ali da região. Mas não foi só com indígenas que houve conflito. Os franceses também chegaram a invadir a região. Isso aconteceu em 1595, porém os portugueses conseguiram defender o território. Foi durante o século XVIII que a produção de açúcar começou a decair devido à concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas. A crise do açúcar vai afetar o Nordeste inteiro da colônia no Brasil, e Ilhéus não estava diferente de qualquer outra região aí da nossa colônia. Vai ser só no início do século XIX que a gente vai ter o ciclo do cacau, e aí a gente vai ver uma grande transformação nessa região. O cacau não é originário ali da região de Ilhéus, veio da Amazônia, mas
se adaptou muito bem à região ali do sul da Bahia. Ilhéus chegou a se tornar o principal produtor de cacau do mundo. Mas, como toda produção, enfrentou crises e reveses, principalmente aí ao longo do século XX. A crise de 29, claro, também vai afetar a produção de cacau aqui no Brasil, mas também enfrentou a crise de 1957, quando alguns países africanos iniciaram também a produção de cacau e começaram a fazer concorrência com o nosso. Porém, na década de 90, a enfermidade chamada vassoura de bruxa devastou a plantação de cacau em Ilhéus. E muitos coronéis foram à falência. Mas o que era essa doença? A vassoura de bruxa é uma doença causada por um fungo chamado Moniliophtera perniciosa. O nomezinho difícil de dizer. E ela tem esse nome de vassoura de bruxa porque deixa os ramos da planta do cacau bem secos, como se fosse uma vassoura velha. Por causa da devastação dessa praga, o Brasil, deixou de ser o principal produtor de cacau no mundo. Hoje a gente ainda produz bastante, porém não somos autossuficientes. A gente ainda precisa importar boa quantidade aí do cacau para nossa produção de chocolate, de manteiga de cacau, entre outros produtos. Hoje, as principais regiões que produzem cacau no Brasil é o Pará, a Bahia e o Espírito Santo. E hoje o Brasil é o 6º produtor mundial de cacau. Ainda há produção de cacau em Ilhéus, mas ela está mais embrenhada para o meio do mato, já não está mais naquelas grandes fazendas de cacau como havia aí durante o século XIX e o século XX. Hoje, a economia de Ilhéus se baseia na agricultura, no turismo e na indústria. E além de todo o ecossistema natural, Ilhéus é riquíssima culturalmente falando, possuindo muitos centros históricos, casarões em estilo colonial e uma linda arquitetura. É claro que não podemos deixar de mencionar que em Ilhéus está ambientado diversos romances do maravilhoso Jorge Amado, esse famoso escritor baiano que escreveu, por exemplo, Gabriela, Cravo e Canela e também Terras do Sem Fim. Ilhéus ainda hoje é considerada a capital do cacau. Tem diversas lojas artesanais onde você pode experimentar licor de cacau, cacau assim artesanal. Olha, divino. Recomendo. Vai experimentar. E Ilhéus é chamada pelos habitantes até hoje de Princesinha do Sul. Em Ilhéus você pode encontrar a catedral bem no centro da cidade, famosa, onde diversos casamentos de pessoas importantes aconteceram, mas se você andar ali pelos meandros da ruinha, você acha uma antiga igreja, uma igreja ainda colonial, quase sem janelas, onde quando você entra você se sente até quase claustrofóbico, porque eles acreditavam que não podia ter janela lá durante o período colonial, porque o vento trairia os miasmas, trazendo doenças. E hoje a gente sabe que é exatamente o oposto, Que os lugares precisam ventilar. E aí quando eu entrei eu fiquei imaginando aquele cheiro horroroso daquelas pessoas que não tomavam banho, que não existia desodorante, dentro daquela igreja assistindo a missa e fedendo, E você sabe que é por isso que se passava incenso na igreja, Que era para não cheirar tanto, para dissipar um pouco o cheiro ali das pessoas. Pois é. Mas a gente tem ainda essa construção dessa igreja antiga em Ilhéus, que é, olha, para quem gosta de história, um ponto chave para você conhecer. Ilhéus tem uma excelente estrutura turística com bares, hotéis, restaurantes, tudo para você se apaixonar por esse lugar lindo na nossa maravilhosa Bahia. Ilhéus chega a ser a 5ª cidade com o maior fluxo turístico da Bahia. Então eu tenho certeza que você precisa, quando você puder, conhecer esta região linda de Ilhéus.
Espero que tenha gostado. Vai conhecer Ilhéus quando puder e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau! Com muito chocolate.